Olá, pessoal! É um prazer estar novamente aqui com vocês e hoje vamos falar um pouquinho sobre a secreção da insulina. Mas o que é a insulina? A insulina, como vocês podem ver aqui, é um hormônio proteico e é conhecida como o principal hormônio anabólico do nosso organismo. Ou seja, a insulina promove, quando atua nas células, atua em seus receptores, a construção de novos tecidos, promovendo a síntese de proteínas, a síntese de lipídios e a produção de glicogênio, por exemplo, em detrimento à quebra dessas estruturas. É diferente do catabolismo, né? E a função que vocês mais conhecem, né, é a promoção da captação de glicose em tecidos específicos. Então, a insulina é produzida no nosso chamado pâncreas, especificamente no nosso pâncreas endócrino, né? Porque o pâncreas é um órgão misto, ele tem uma porção que tem uma atuação no sistema digestivo, sistema digestório, e uma porção de atuação no sistema endócrino, que são basicamente essa porção clarinha aqui, as chamadas ilhotas de Langerhans. E nessas ilhotas é que nós vamos ter a produção hormonal que compete ao pâncreas. Nessas ilhotas, nós vamos ter diversos tipos de células, mas a célula que efetivamente produz a insulina são as células beta-pancreáticas. E nós vamos ter mais dois tipos principais de células, né? Existem vários tipos celulares nessas ilhotas pancreáticas. Mas as três principais são as células beta, as células alfa e as células delta. As células beta ficam mais concentradas aqui centralmente, enquanto as células alfa e delta, né, vão estar mais aqui em volta, né? Células alfa com a produção de glucagon e células delta com a produção de somatostatina. Então, aqui, relembrando, tudo isso em volta é o pâncreas exócrino, com os ácidos pancreáticos, liberação de enzimas digestivas importantes no trato gastrointestinal, que a gente vai comentar um pouco próxima semana, e aqui efetivamente a porção que está envolvida com a produção da insulina, especificamente as células beta-pancreáticas. Mas efetivamente, como ocorre a síntese de insulina? Eu falei que a insulina é um hormônio proteico, então a produção dela vai ser de acordo com todo o processo de transcrição e tradução gênica, só que vai haver um processamento especial nessa produção de insulina. E falando assim, a grosso modo, né, não entrando em detalhes, nós temos uma pré-proinsulina, que vai ser o produto inicial da tradução, que vai ocorrer nos ribossomos. Essa pré-proinsulina vai ser transformada na proinsulina pela ação de algumas enzimas. E essa proinsulina vai ser direcionada para o complexo de Golgi, em que vai ser empacotada, né? Vai ter ação também de outras enzimas, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. E no final, o que acontece é que vai ser formada uma vesícula que vai conter a insulina, né? Que vai ser a insulina pronta, juntamente com o chamado peptídeo C. Por que é importante saber que há a presença desse peptídeo C? Porque se a gente sabe que o peptídeo C é liberado juntamente com a insulina, quando o nosso corpo produz a insulina, a gente vai conseguir diferenciar, quando a gente pega uma amostra de sangue do paciente, se a insulina que está no sangue dele foi a produzida endogenamente ou foi a insulina que aquele paciente administra nele mesmo, quando ele tem, por exemplo, um diabetes mellitus tipo 1, por exemplo, em que é necessária a administração de insulina. Então, é muito utilizado isso na prática clínica, para saber então se o paciente consegue produzir algum tipo de insulina. Se ele produz alguma coisa, tem peptídeo C no sangue. Se não produz, não vai ter. Então, é um aspecto importante nessa análise da síntese da insulina. Mas agora vamos observar como ocorre celularmente essa indução de liberação de grânulos cheios de insulina. Essa imagem do Berne mostra uma célula beta, né? E nessa célula beta nós temos esse transportador GLUT2.
Aqui, fazendo uma revisão rápida, ou para você que ainda não viu isso, nós temos duas formas de transportar glicose no nosso organismo, por meio das glúteos, que fazem um transporte, uma difusão facilitada da glicose, ou seja, independente de energia, porque a glicose está indo a favor do gradiente de concentração, ou por meio das chamadas SGLTs, em que você vai ter um cotransporte com sódio de glicose, caracterizando um transporte ativo secundário. Nós temos diversos tipos de glúteos no nosso organismo que vão estar distribuídos de formas diferentes. E especificamente nas células beta nós vamos ter as chamadas GLUT2. As SGLTs nós temos principalmente A1 e A2, que não são tão abundantes quanto as glúteos e vão estar mais localizadas no trato gastrointestinal. Então aqui, GLUT2. A GLUT2 permite a entrada dessa glicose, como eu falei. Então, quando a gente se alimenta, há um aumento do nível de glicose sanguíneo e aí essa glicose vai ser capaz de entrar aqui na célula beta pancreática por meio das GLUT2, dos transportadores GLUT2. Quando a glicose entra, não sei se vocês já viram bioquímica, mas é necessário que haja fosforilação para que essa glicose efetivamente entre nas vias metabólicas e fique retida em todas as células por meio das exoquinases. Nas células beta, assim como no fígado, nós temos uma exoquinase específica, a chamada glicoxinase ou glicoquinase, que é uma exoquinase que vai ter baixa afinidade pela glicose. Então, é necessário que haja entrada de uma quantidade considerável de glicose para que ela comece a funcionar adequadamente, promovendo a fosforilação de glicose em glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato, a partir da glicose 6-fosfato, nós vamos ter o processo que nós chamamos de glicólise. A partir disso, nós vamos ter o início do ciclo de Krebs e também cadeia transportadora de elétrons, né, se for o caso. E isso vai culminar com muita produção de ATP, portanto, a quantidade de ATP vai ser muito superior à quantidade de ADP, ou de fosfato de adenosina. Com essa grande quantidade de ATP em detrimento à pequena quantidade de ADP, nós vamos ter a ativação de um canal, o canal de potássio sensível a ATP. Por quê? Porque o ATP vai passar a se ligar à chamada subunidade SUR, que vai estar presente nesse canal de potássio. E isso vai culminar nessa ligação, essa ligação vai culminar no fechamento desse canal de potássio. Como a quantidade de potássio é muito maior intracelular do que extracelular, qual é a tendência? Potássio, geralmente, quando você tem um canal, ele sai da célula. Com o fechamento desse canal de potássio, mediado pelo ATP, nós não vamos ter mais saída de potássio. E isso vai fazer com que haja acúmulo de cargas positivas na célula beta e vai haver uma despolarização. Essa despolarização vai mudar a voltagem, né, intracelular e isso vai promover a abertura de canais de cálcio sensíveis à voltagem. Então, a abertura desses canais de cálcio, o aumento do cálcio intracelular e o cálcio vai atuar nesses grânulos, nessas vesículas que eu mostrei no slide passado, e vai haver fusão das vesículas de forma semelhante ao que ocorre na sinapse, com liberação da insulina. Então, essa é a base para a liberação de insulina. Só que nós podemos promover o aumento de ATP de outras formas. Nós podemos ter oxidação de aminoácidos e ácidos graxos também. Então, tudo isso pode culminar no aumento de ATP, levando a toda essa sinalização que leva à liberação de insulina. Só que o principal nutriente a principal molécula que vai induzir na célula beta esse aumento de ATP vai ser a glicose. Outros mecanismos também podem fazer com que haja um aumento da liberação de insulina. Primeiramente, a acetilcolina. A acetilcolina, quando se liga a receptores muscarínicos presentes nas células beta, ou seja, PCRs acoplados a GQ, você vai ter a ativação da via da fosfolipase C beta e vai haver produção de P3, culminando no aumento intracelular de cálcio, como a gente já viu em várias aulas. E o cálcio vai induzir liberação de insulina por atuar nos grânulos. Ao mesmo tempo, os ácidos graxos, que aqui significa ácidos graxos, né, também.
além de participarem dessa via pela oxidação, também pode se ligar a um GPCR chamado GPR40, que também é acoplado a GQ e aumenta os níveis de cálcio, promovendo também liberação de insulina. Outra forma também de amplificar essa liberação de insulina por meio de hormônios que são liberados pelo trato gastrointestinal pelo estímulo do alimento, são as chamadas incretinas, que a gente vai comentar um pouco nas próximas aulas, na próxima semana, como é o caso da GLP-1. Então, a GLP-1 é uma incretina, vai atuar no seu receptor específico, que é um GPCR acoplado a GS. E aí, portanto, vai haver um aumento de produção de AMP5, consequentemente de PKA. O PKA não está bem mostrado aqui, mas ele vai atuar nos canais de cálcio dependendo de voltagem, aumentando a permeabilidade deles ao cálcio. Então, vai entrar mais cálcio e vai haver uma amplificação da liberação de insulina. Da mesma forma, a epinefrina e norepinefrina vão atuar em receptores alfa-2 adrenérgicos, que vão estar presentes na célula beta pancreática. E aí vai haver atuação, como vocês já sabem, né, de uma GI. E vai haver, portanto, diminuição dos níveis de AMP5. Essa diminuição do PKA vai diminuir a permeabilidade do cálcio por esses canais e vai haver uma diminuição da liberação de insulina, portanto. E para finalizar, é interessante uma aplicação bem clara nessa sinalização farmacológica, que são as chamadas drogas sulfonilureias. As drogas sulfonilureias são drogas muito utilizadas no tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2, que tem como mecanismo de ação a atuação na subunidade SUR, como o próprio nome já diz, combina SUR, sulfonilureias. Então, as sulfonilureias se ligam a essa subunidade SUR, no canal de potássio sensível ATP, e fazem com que ele fique fechado, como se fosse um ATP. Então, o canal de potássio vai ficar fechado o tempo todo, por mais tempo. E com isso, nós vamos ter a potencialização da liberação de insulina. Então, entendendo essa via de sinalização, você já entende como é a atuação dessa droga. E várias drogas, na verdade, que estão envolvidas no tratamento do diabetes, atuam nessa sinalização que envolve a liberação de insulina. Por isso é tão importante a gente conhecê-la, né? E aí, só para resumir rapidamente, a entrada de glicose por meio da GLUT2, o aumento de ATP. Com o aumento de ATP, vai haver grande ligação à subunidade SUR do canal de potássio sensível a ATP. Com isso, vai haver fechamento de canais de potássio, consequente despolarização. Com a despolarização, nós vamos ter a abertura de canais de cálcio sensíveis à voltagem. E com isso, pela atuação do cálcio, nós vamos ter secreção de insulina. Então é isso, pessoal. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem falar no Google Classroom. Obrigada por assistir.